Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui hoje para gravar o devocional com vocês. Hoje é o devocional 13, só que é o seguinte, gente, eu vou fazer hoje 2 devocionais do livro, o 13 e o 14, que é assim, ela divide o livro, gente, é o devocional por semanas, né? Mas como vocês sabem, a gente não faz todo dia, a gente faz um por semana. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, alguns devocionais atrás, teve uma semana que eu não consegui fazer. E aí, gente, então ficou assim, então a gente tá atrasado uma semana. Então eu vou aproveitar, né, que nós estamos na segunda semana do livro de devocional, né, não na segunda semana do devocional, como eu já falei com vocês, a gente só faz um por semana. E esse assunto, gente, dessa segunda semana é sobre a busca por Deus, sobre conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Então, assim, é um assunto que eu já falei bastante aqui no canal. Então, eu decidi, né, como a gente ficou uma semana sem fazer, eu decidi, gente, fazer 2 hoje, porque os temas é muito parecido com o que a gente já fez. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer os 2 hoje, pra gente finalizar, né, a segunda semana aqui do livro, e pra gente dar uma recapitulada no que a gente aprendeu aí, né, nessa segunda semana do livro de devocional, que é, né, como eu já disse, a respeito da gente ter intimidade com Deus, da busca, né, pelo Espírito Santo, da busca pela presença de Deus e da intimidade com Deus. Então hoje nós vamos fazer o devocional 13, que ó, é fome por mais de Deus, e a gente vai fazer esse aqui, que é reposiciona o seu coração para Deus, que é o último, ó, como vocês podem ver, é o último da segunda semana. Depois vai começar a terceira semana devocional do livro. Então vamos fazer já esses 2 hoje, até porque o 13 é bem pequenininho. E como eu disse, já são coisas que eu já falei. Então hoje vamos só assim, né, relembrar. Não vou me aprofundar muito nesses assuntos. Só pra gente poder finalizar mesmo essa segunda semana, né, do devocional do livro. E pra também eu recuperar aquela semana que eu não fiz. Ô, gente, vocês escutaram no fundo aí o barulho, é as minhas calopsitas, gente. Eu fechei a janela, eu fechei a porta e elas estão cantando, gente, não tem jeito não. Então aí, se vocês ouvirem no fundo, gente, vocês relevam. Hoje elas estão empolgadas. Então, 13 é assim, fome por mais de Deus. O versículo que ela colocou hoje se encontra em João 17:3, que diz assim, ó. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. E aí ela começa assim, ó. O Pai quer se manifestar e tornar-se real para nós. Cada vez que o procuramos, Ele tem uma nova revelação de si mesmo para nós. Né? Isso já foi falado nos devocionais anteriores, né, gente? Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais Ele se revela para nós. Eu tenho falado muito recentemente sobre a alegria de conhecer a Deus e de buscar conhecê-lo. Quanto mais o encontramos, mais aumenta a fome para conhecê-lo ainda mais. E isso é verdade, a gente fala por experiência própria, que quanto mais você busca a Deus, quanto mais Ele se revela para você, mais fome você tem, sabe, de aprender dEle, de buscar dEle e de conhecer mesmo a Deus. Então, mais você quer se aprofundar em conhecer a Deus. E aí ela continua aqui, gente, ó. Jesus disse em Lucas 6:21, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão saciados. Conhecê-lo e descobrir é glorioso, é um despertar divino. Amós profetizou, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, é o que eu estava falando, gente. Quanto mais você conhece a Deus, você se aprofunda, né, em conhecer a Deus, em ter intimidade com Ele, mais a sua fome de conhecer a Deus aumenta. A sua sede de aprender mais de Deus aumenta. E é o que diz aqui em Amós, né, que viriam dias, né, e é Deus falando, que teriam uma grande fome, que Deus enviaria uma grande fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, não é fome de comida, né? É fome da presença de Deus. Fome das pessoas querem realmente conhecer a Deus, saber quem Ele é, ter essa fome, essa necessidade de, né, conhecer a Deus e saber quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer.
Não é só fome, gente, é sede também. E não é sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aí ela continua aqui, ó. E essa palavra, gente, está em Amós 8:11. A sua sede por uma intimidade mais profunda com Deus preparará a terra do seu coração para receber a chuva do avivamento. Então, quanto mais sede você tem e mais fome você tem de Deus, o seu coração, né, que aqui na Bíblia se chama de terra, ele vai estar preparado para receber mais de Deus. Então, quanto mais fome e sede você tem de Deus, mais aumenta a sua busca por Ele. E quanto mais aumenta a sua busca por Deus, mais você conhece a Deus. Mais você se aprofunda, né, em conhecer a Deus para receber, né, esse avivamento, que é um avivamento interior, né, gente? Um avivamento que vem de dentro para fora, que esse avivamento é a presença de Deus. Aí ela continua aqui, ó, Isaías 44, 2:5 declara: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, meu servo a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e rios na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua posteridade e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como elva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, eu pertenço ao Senhor. Ainda outro escreverá em sua mão, eu sou do Senhor. Então aqui vocês veem, né, que Isaías disse que, né, o Senhor que nos formou, que nos escolheu desde o ventre, ele ia derramar água sobre o sedento. E é aquilo que eu falei, gente, não é a água física, né? É a água espiritual. Porque a gente sabe que Deus, ele é uma fonte inesgotável. Então, quando a gente tem sede de Deus, é Deus quem derrama essa água que vai matar a nossa sede espiritual. Então, né, é só Deus que pode matar a sede, né, da nossa alma, que a gente necessita na questão espiritual. Só Deus pode matar essa sede do ser humano. Então, aqui ele promete que ele ia derrubar água sobre o sedento e rios na terra seca. Né? E terra seca, gente, terra é como eu já disse, né? Aqui a terra é o nosso coração. Então, ele vai derramar rios na terra seca, ou seja, ele vai regar o nosso coração. Porque muitas vezes, né, o nosso coração tá seco mesmo, né, gente? A gente tá cheio de mágoa, de ressentimento, tá com o coração muitas vezes até endurecido por algumas, né, questões que a gente passa na vida, às vezes desde a infância. Então, a gente se torna uma pessoa seca de sentimento, a gente se torna uma pessoa amargurada. Então Deus promete aqui que ele vai derramar a água sobre a terra seca, ou seja, né, sobre o nosso coração, e vai derramar o Espírito dele, e o Espírito dele sobre nós e a bênção sobre os nossos descendentes. Então isso é uma promessa que o Senhor faz, né, que se a gente tiver fome e sede de Deus, ele promete que ele vai matar a nossa sede, que ele vai regar o nosso coração e que ele vai matar a nossa fome, vai derramar o Espírito dele sobre nós, né, que é através do Espírito Santo que a gente sente a presença de Deus, que a gente pode sentir a presença dele, e vai trazer bênção sobre os nossos descendentes. Então essas são as promessas de Deus para quem tem fome e sede de Deus e busca saciar sua fome e sua sede, né, aos pés de Jesus. E aí fala, eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regados. Ou seja, né, vai ter fruto, gente. Porque a gente sabe que tudo aquilo que é regado, né, ele dá fruto, gente. É uma plantação. Para uma plantação crescer e frutificar, ela precisa ser regada. Muito bem regada. Se você não regar, a terra fica seca e a planta morre. É a mesma coisa, né, que Deus faz nas nossas vidas. Se a gente não buscar matar a nossa sede, nossa fome em Deus, não tem como ele regar a nossa terra, que é o nosso coração. E aí, gente, a gente se torna uma pessoa morta emocionalmente, espiritualmente. Quando o nosso coração é regado por Deus, a nossa vida se torna frutífera, dá bons frutos. Assim como a planta, né, que eu dei um exemplo. Se ela for regada direitinho, cuidada, ela vai crescer e vai dar bons frutos. E aí ela finaliza aqui, ó. Eu creio que à medida que você se entrega ao Senhor, enquanto você se rende em sua presença, ele vai provocar essa fome e sede cada vez maior em sua vida. Ele ama os famintos e os sedentos por mais da sua presença. Então, assim, quanto mais você buscar a presença de Deus e quanto mais você se entregar a Ele, mais fome e sede você tem dele.
Aí você vai falar assim, mas Deus não mata, né? Acabou de falar que ele, né, mata a fome e a sede. Sim, gente, só que é tão bom que a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, né? Então é Ele que nos alimenta espiritualmente, que mata a nossa fome. Só que essa fome e sede por Deus, gente, é igual a fome e sede humana. Você não bebe água hoje e come hoje e você está satisfeito para sempre. Entende? Você tem que se alimentar várias vezes ao dia, você tem que beber água várias vezes ao dia, e no outro dia, e no outro dia. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Ela tem que ser alimentada todos os dias. Então, quanto mais você se alimenta da palavra, se alimenta das coisas de Deus, né, e mais sede você tem em buscar a Deus, mais você vai querer buscar, entende? Por isso que fala que mais fome você vai ter. Quando a gente come um alimento muito bom, que a gente gosta muito, muito apetitoso, a gente não vai querer comer só aquela vez, a gente vai querer comer mais vezes. Então é a mesma coisa a palavra de Deus, as coisas de Deus. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, é tão bom, mas tão bom, que mais você vai querer se alimentar, entende? Então nunca vai ser suficiente, não porque você não fica preenchido naquele momento, mas é porque é tão bom que você quer buscar sempre mais, entende? Buscar sempre por mais. Então é isso, gente, que significa, né? Quanto mais você busca, mais fome você tem, mais sede você tem de buscar a presença de Deus. E aqui fala, né? É Ele que provoca essa fome, essa sede em nós, porque Ele ama os famintos e os sedentos, aqueles que, né, sempre tá buscando, ansioso pela presença de Deus. Então, Ele também gera em nós essa fome e essa sede para a gente se aprofundar cada vez mais, buscar cada vez mais, né, essa intimidade com Ele, e também a gente querer conhecer mais, né, a Deus. E o 14, gente, ó, o 14 já, vamos aqui pro 14, e pode ver, gente, dessa vez eu não fiz nenhuma anotação, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, e esses devocionais dela, apesar de ser bem pequeno, tem bastante referência bíblica. Então, se você depois quiser em casa, né, meditar mais nesses versículos que ela cita aqui, então por isso que hoje eu não anotei mais versículos, nem anotei mais nenhuma referência. Então o 14 é assim, ó, reposiciona o seu coração para Deus. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Está em Salmos 27, 8. Deus tem prazer em vir e se manifestar a qualquer um que o procure com um coração de fé, que acredita que o encontrará. Então, se você está buscando a Deus com fé, com o coração aberto, sabe, rendido ao Senhor, Ele tem prazer de vir se manifestar e se revelar para você. Esse é o maior prazer que Deus tem, sabe? É quando a gente tem essa necessidade de procurar por Ele, de conhecer a Ele, entende? Então Ele vai estar sempre de braços abertos para quando a gente for até Ele, né, buscar a presença dele se manifestar para nós. Esse é o maior prazer de Deus. O Senhor declara em Jeremias 33:3. Esse é um versículo bem conhecido. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. Tem uma versão da Bíblia, né, que é uma mais conhecida, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, gente, quanto mais você clama ao Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele te responde. Mais Ele te responde, seja através de sinais, de ensinamento, de experiência. Então, mais Ele vai te responder. E mais Ele vai revelar para você coisas grandes, né, e insondáveis, como diz aqui, ou na outra tradução, coisas grandes e firmes que você não conhece, que você não sabe. Então, quanto mais você busca Deus, mais Ele se revela para você. E essas coisas grandes e firmes que Ele nos revela são coisas espirituais, gente, são coisas sobrenaturais. É por isso que a gente não sabe. A gente só vai saber, a gente só vai conhecer essas coisas grandes, né, grandiosas, insondáveis que Deus tem para nossa vida, quando a gente clamar ao Senhor. Só Ele pode trazer essas respostas para nossa vida, que são as respostas dessas coisas que a gente não conhece, porque são coisas espirituais, né? E como eu já disse, sobrenaturais. Então só Ele pode revelar para nós. Então, para Ele revelar essas coisas para nós, a gente precisa clamar
né? A gente precisa buscar a Deus para que Ele venha nos responder, né? E nos anunciar todas essas coisas grandes e firmes que Ele tem. Aí ela continua: "Letrarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança." Então, quanto mais você conhece a Deus, como eu já disse, são coisas sobrenaturais que Ele traz para a nossa vida. Então, só Ele pode trazer a restauração que a gente precisa, sabe? Seja para algo íntimo nosso, interno nosso, ou para algo externo. Só Deus pode trazer. E na verdade, né, gente, toda restauração, todos os problemas que a gente tem externo, na verdade, ele começou dentro de nós. Então, assim, a restauração, ela começa dentro de nós. Então, muitas vezes a gente está buscando a restauração de um casamento, né, da área financeira, seja qual área for. Então, não adianta a gente querer consertar o lado de fora primeiro, se pro lado de dentro a gente não está restaurado, a gente está cheio de problemas, cheio de ferida. Então, a gente precisa ser restaurado primeiramente, né, por dentro, para que a partir daí a restauração comece pro lado de fora, né, na parte externa. Então, quando a gente busca a restauração para nossa vida, primeiramente ela começa em nós, depois através de nós. Então, é só Deus que pode trazer, gente. O único que pode trazer restauração para nossa vida, né? Como eu disse, é uma restauração em nós, é uma cura, refere-se à cura física também, gente, mas é mais cura emocional. Então, é só Deus que pode trazer essa restauração, sabe, em nós, essa cura emocional que a gente precisa. E só Deus pode trazer a prosperidade e segurança. Porque quando a gente fala em prosperidade, gente, não é só o dinheiro, sabe? Se você tem uma boa saúde, você é próspero na saúde. Se você tem uma boa família, você é próspero na sua família. Então é isso que Deus está falando aqui, né? E só Ele pode trazer, gente, essa prosperidade. Porque através da nossa busca por Ele é que Ele também nos dá sabedoria. Além dele trazer todas essas curas, né, essas transformações internas, Ele vai nos dar sabedoria e direcionamento para a gente poder ter essa vida próspera e segura nele. Por isso que Ele disse, né, que são coisas grandiosas e insondáveis que nós não conhecemos. Porque só Ele pode fazer isso em nós e através de nós. E ela continua: essa ideia de buscá-lo diligentemente é, na verdade, simplesmente um convite que diz que se você posicionar consistentemente seu coração para conhecer a Deus, para buscá-lo, Ele será consistentemente encontrado por você e haverá um fluxo consistente de recompensa, que é melhor do que jamais você poderia imaginar. Que é o que eu acabei de falar, né, gente? Se você for constante nessa busca, e você não, igual eu falei, gente, não é hoje eu busco, muitas vezes hoje eu ouço louvor, eu ouço mensagem, eu leio 3 capítulos da Bíblia, eu oro 2, 3 horas e fico um mês sem buscar a Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer uma busca constante, uma busca diária, sabe? Então, assim, é todos os dias, como eu falei da planta, né? É regar todos os dias. Então, se você se manter firme, consistente nessa busca, Ele vai ser encontrado por você, você vai conhecer a Deus, quem Ele é, e além de tudo isso, gente, você vai, né, receber as recompensas que são as bênçãos do Senhor, que a gente jamais consegue imaginar, porque, como eu disse, são coisas sobrenaturais. Então, a gente, como pessoa humana, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue conquistar essas bênçãos, porque são bênçãos espirituais e vai além da nossa imaginação, né? Porque a gente é ser humano e a gente tem as nossas limitações. Então a gente é incapaz de imaginar o que Ele tem preparado para a nossa vida. Então vale a pena, sabe, você ter essa vida com Deus, essa busca diária, porque através disso que você vai conhecer a Deus, que Ele vai se fazer conhecido por você e que Ele vai derramar essas bênçãos infinitas que você jamais conseguiu imaginar, né? Porque a Bíblia diz, tem um versículo que diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é claro, né, gente, que esse versículo ele está mais relacionado à eternidade mesmo, né? Só que a Bíblia ela é muito ampla nessa questão. Então, assim, ela não é limitada. Nosso Deus não é limitado, então a Bíblia ela não é limitada somente naquele significado. Então você pode pegar aquele versículo, claro, não fora de contexto, né? Mas você pode pegar aquele versículo e trazer para outra área da sua vida. Então,
tudo que é espiritual, gente, tudo que é sobrenatural, nosso olho não viu, porque a gente carnalmente, com o nosso olho a gente não consegue ver, nosso ouvido não ouviu, porque a gente não consegue ouvir com nossos ouvidos carnais, e o nosso coração não sente, entende? Porque a gente não conhece, né? E porque não é físico, não é físico, gente, é espiritual, né? E é tudo isso que Deus tem preparado para nós, são coisas espirituais. E aqui ela finaliza aqui, ó. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos teus prodígios e dos decretos da sua boca. Salmo 104, 105. O Espírito Santo irá fortalecer você continuamente nessa busca por mais. Ele manifestará Cristo, manifestará o Pai para você. E se Ele revelará a você... E Ele se revelará a você de uma forma que fará com que sua vida seja continuamente enriquecida em bondade. Então é isso, né, gente? Se a gente buscar a Deus e a gente buscar continuamente, a gente vai estar sempre trazendo à memória as maravilhas, os prodígios que Ele faz. Porque só quando a gente busca a Deus, igual eu já falei, é que você tem essas experiências espirituais e sobrenaturais com Deus, né? E que você vive essas maravilhas e os prodígios, né, que Deus faz. E você só vai poder usufruir das maravilhas e dos prodígios de Deus se você tiver essa busca constante nele. E ó, aqui ela fala: o Espírito Santo irá fortalecer você continuamente nessa busca por mais. Então, assim, quem nos fortalece é o Espírito Santo, entende? Então é Ele que nos impulsiona. É Ele que nos impulsiona para a gente estar sempre buscando por mais de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais de Deus você vai usufruir, entende? Então, assim, você, através do Espírito Santo, você vai conhecer quem Deus é, quem Jesus é, como Ele trabalha, entende? Ele vai abrir os seus olhos espirituais, Ele vai abrir os seus ouvidos espirituais, Ele vai abrir a sua mente com sabedoria e entendimento, como eu já falei, e vai preparar o seu coração para você receber tudo aquilo que Deus quer mostrar para você e o que Ele quer manifestar, né, através dele na tua vida. E é isso, gente. O devocional acabou aqui. E como eu disse para vocês, foi mais ali, né, como se fosse um resumo de tudo que a gente aprendeu. Vou virar um pouco essa câmera aqui, gente. Foi mais um resumo. Peraí. Gente, eu ponho a câmera de um lado, ela corta o negócio. Esse devocional de hoje foi mais um resumo de tudo que a gente aprendeu, né? Essa segunda semana do devocional, ou seja, nesses últimos devocionais, né? Nessas últimas semanas. E aí, gente, que a gente procure, né? Cada vez mais, sabe? Buscar a Deus, procurar conhecer a Deus. E para que a gente possa viver o melhor de Deus, que a gente possa viver essas coisas, né, grandes e firmes, que só o Senhor pode revelar para nós, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece. Sem Deus, sem o Espírito Santo, essas coisas não são reveladas para nós, e a gente não usufrui de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a gente precisa buscar o Senhor, procurar conhecer a Deus, se aprofundar, né, na palavra dele, porque uma das maneiras de você se aprofundar, né, em conhecer a Deus é através da Bíblia, através da palavra e através, né, da oração. Então é uma busca incessante, todos os dias, né, como eu já disse. Não é algo esporádico, a gente tem que ser todo dia, sabe? Nem que seja cada dia assim, é melhor você fazer cada dia um pouco do que fazer como eu disse, né? Fazer um dia você fazer muito e depois você ficar vários dias sem se alimentar, porque a gente como ser humano, se você passar o dia comendo, você comer muito, muito, muito e beber muita água, mas outro dia você ficar sem se alimentar, aquela comida que você comeu no dia anterior, aquela água que você bebeu, ela não vai te satisfazer mais no outro dia, entende? Então é diário, gente, é diário, entende? É melhor você, como eu disse, você, né, fisicamente comer um pouquinho cada dia, beber
você comeu o suficiente, na verdade, né, gente? Não é pouco, porque se você comer pouco, você fica com fome. Se você beber pouca água, também faz mal para a saúde. Então, assim, se você buscar o suficiente, né, para o seu dia, você vai estar sempre muito bem alimentado, muito bem nutrido, né, na vida espiritual, nas coisas de Deus, assim como né, na nossa vida física mesmo, né? Se você se alimentar bem todos os dias, comer o tanto que você precisa, sem exagerar ou sem ficar sem se alimentar, você vai ter uma vida saudável. É a mesma coisa com Deus, né? Se você se alimentar todos os dias, vai ser o suficiente para você ter uma vida espiritual, né? E para você construir essa vida com Deus, né? É isso, gente. Vou fazer uma oração final aqui pra gente poder finalizar. E aí, quem não acompanhou os devocionais, né, anteriores que estavam falando sobre esse assunto, então você volta os vídeos aí de devocionais, né, que foi postado um por semana, para você acompanhar, para você entender melhor, né, porque nos outros devocionais eu me aprofundei mais nesses assuntos. Então, se você quiser se aprofundar mais, você volta aí os devocionais para você poder se aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos orar então para finalizar o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concedeu na sua presença, por podermos aprendermos um pouco mais da sua palavra. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos, Senhor, cada dia mais ter fome e sede de Ti, buscar, Senhor, Te conhecer, cada dia mais nos aprofundarmos, Senhor, em Ti, através da Tua palavra, através, Senhor, das orações, através da busca pelo Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa nos guiar, nos direcionar, Pai querido, e que o Espírito Santo possa nos revelar, Senhor, quem o Senhor é, quais os planos que o Senhor tem para nós, Senhor, que através, Senhor, dessa busca, o Senhor venha nos revelar, Senhor, as suas grandes obras, Senhor Jesus, coisas grandes e firmes que a gente não conhece, como diz a Tua palavra, que o Senhor se revele para nós, Pai, que coisas sobrenaturais possam acontecer, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, Senhor Jesus, porque nós sabemos que é só através dessa busca diária, é só através, Senhor, dessa busca em Te conhecer, em se aprofundar em Ti, só através, Senhor, da gente clamar ao Senhor, que a gente vai receber, Senhor, a cura que a gente precisa, a restauração que a gente precisa, porque só o Senhor pode fazer todas essas coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que possamos ter mais sede e fome de Ti, Pai, todos os dias que possamos ter uma busca diária e sermos firmes e constantes, ó Pai, para que possamos ter uma vida abundante na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E é isso, gente, vamos nos aprofundar em conhecer o Senhor, porque a gente só tem a ganhar, né? Quando a gente busca as coisas de Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que as demais coisas Ele acrescenta nas nossas vidas. Eu espero que de alguma forma, né, Deus tenha falado com vocês através dessa palavra. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!